Nós começamos, quando a gente vai para Provérbios, a gente vê o quê? A qualidade da mulher, a mulher virtuosa, e a gente vai caminhando por ali. Mas no versículo 28, diz que levanta seus filhos e lhes chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas supera. Luiz Adriano, quando veio falar aqui da mão dele, de uma forma muito resumida, veio falar da qualidade da mãe que ele tem. Se ele fosse detalhar, eu entrando um pouco mais na intimidade, tem alguns momentos que ele para, como eu estava ontem precisando de colo. Ontem cheguei de viagem e falei: você está precisando de colo. E ela foi lá e, como mãe, foi não só a esposa, a prisona mesmo cuidando da gente. Colo. Na madrugada veio uma aflição mesmo, palpitações muito fortes, a pressão querendo incomodar. E ela vem cá e fala: vamos orar. Eu falei: não, tranquilo, eu vou ficando por aqui, eu estou aqui com você. Quem faz isso é a mãe. É improvável que uma mãe vá dormir quando o filho está febril, está com alguma dor. É improvável que uma mãe deixe o filho passar por alguma dificuldade, qualquer ela que seja, e ela não esteja sofrendo junto. É improvável que uma mãe não perceba que o seu filho não está bem. Isso é improvável. Porque elas percebem coisas que, de repente, eu, como pai, e me prendendo a mim mesmo, não consegui perceber. E a parte de conversar com o filho, de procurar os filhos. É bem comum dizer que as filhas se abrem com as mães, os filhos com os pais. Eu consegui viver uma experiência em casa, que minha filha se abria com a mãe, que meu filho se abria com a mãe, tanto mais velho, que é mais fechado, quanto o Luiz, o ponto seguro, o ponto de apoio principal que eles procuram na mãe. E eu tenho uma palavra que sempre veio a mim, eu nunca consegui imaginar um cordão umbilical sendo cortado. Eu acho que um cordão umbilical é algo que ele vai se estendendo. A ciência diz que cortou ali com a tesoura, com o que for, com a pedra, cortou. Mas ele entra numa questão do invisível, e ele vai se estendendo, que a mãe, ela sente o filho onde quer que ele esteja. Ela sente a luta, ela sente o sofrimento, e ela está o tempo todo. A mãe está o tempo todo ao lado do seu filho. Lembro de uma forma saudosa, quando estava eu no Rio de Janeiro, morando aqui em Belém, ia ao Rio de Janeiro, enquanto eu não chegava, e fazia um contato, às vezes 2 horas, 3 horas da manhã que o voo chegava aqui, se eu não ligasse para avisar, a minha mãe não dormia. Eu tinha que avisar que tinha chegado, que estava em casa, eu falava 2 horas da manhã, 3 horas para avisar. Aí às vezes não avisava. Quando chegava de manhã que eu ia avisar, aí o pai só não passou, se não ligou, uma coisa aconteceu, não ligou, ele não avisou. A preocupação que nasce, que vive no coração dessas mães é algo fantástico. À luz da Bíblia, quando nós vemos o sábio dizer que ela levanta e realmente ela o faz. Os filhos a reconhecem como alguém muito virtuosa, alguém muito maravilhoso. Mas nós vemos algumas histórias de mães, e 2 muito específicas, que ela marcam muito a nossa vivência também. De uma mulher como Ana que queria demais filho, mas sabia que só o cuidado dela talvez não fosse o suficiente para o seu filho ser o que estava no seu coração. Ela colocou diante do Senhor. E veio uma mãe como Maria, que enfrentou uma situação complexa de aceitar ser mãe do especial. Sabendo quem era, aceitou que tinha que fugir, para que não matasse aquele que é imortal. E principalmente, no momento que ele passa pela luta, pelo sofrimento, pela dor, a maior dor que a história pode nos contar, ela estava do seu lado. 2 histórias que, se você e eu pegarmos hoje, nós vamos entender que um filho, ele vai reconhecer realmente essa mãe, que vocês, e eu jogo aqui para o meu lado esquerdo, que o meu tem, os meus têm. Ela precisa entregar seus filhos ao Senhor. Ela precisa verdadeiramente colocar os seus filhos diante do Senhor. Gerenciar a vida de um filho não é fácil. Para chegar, temos pequeninos ali, os pais ali muito perto. Essa fase dessa pequenina ali é tranquilo. A outra pequenina ali é mais fácil da gente gerenciar. Vamos chegando aos 10, aos 15.
aos 20, aí já não é tão simples você gerenciar o seu pequenino. E o detalhe, o grande detalhe, e eu só percebo isso agora, para nós os filhos continuam sendo bebês. E por vezes eles são bebês diante de nós. Estava lá no Rio com a minha filha na casa dela. 2 horas da manhã, eu falei, filho, não, perdão, meia-noite, eu falei, vai deitar que eu vou levantar 2 poucas, 3 horas, eu vou ficar encostado aqui, ó. Eu vou ficar com o senhor. Deitadinha, quietinha. E vai deitar. Foi lá, deitou, foi, eu vou levantar às 3, 3h10 eu levanto. Falei, não, só vou sair 3h40, eu levanto 3h40, 3h35, só para a gente dar um beijo. Eu falei, não, eu quero ficar perto do senhor. Mas esse perto como se fosse um bebezinho mesmo. E o tratamento é esse que a gente dá para ela, ao longo dos seus quase 26 anos. Luiz Adriano, desde pequenino, eu chamo de macho. Macho. E quando eu chamava, dizia para Luiz, o que você é? Macho. Aí para hoje, eu 19 anos, eu vi que ele fala macho. E aí, a resposta quase que automática. Por quê? Eles vão crescendo. E como eu citei aqui na questão da minha mãe, a gente não vai percebendo isso, não. A gente continua com aquele filhinho, com aquele bebezinho. E a mãe, de uma forma muito mais especial, ela não consegue viver muito tranquilo essa questão que agora é meu filho, ele se manda, ele que resolve tudo, a vida é só dele. Em alguns momentos, como o Coutinho falou que a mãe dele era daquela pesada. E aí eu volto mais uma vezinha só e vou sair da Luciana para me concentrar nela. Mas até hoje, se necessário fosse, olha que a mão dela é bem leve, bem suave, ela levantaria essa mão sem qualquer dificuldade para o Edson que já está na casa dos mais de 30, sem qualquer dificuldade. E a única coisa que ele ia fazer era tentar proteger alguma área, porque ia tomar um tapa, tranquilo, não é que eu faça, mas porque ela entende que ela é mãe, e ela diz exatamente essa frase que ela usa: eu sou sua mãe. E nós, filhos, precisamos ouvir isso e nos alegrarmos, como o sábio disse, que os filhos a veem como uma mulher especial. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 4 e 5, ele vai dizer para nós de uma forma geral, mas a mãe ela faz exatamente isso: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. As mães elas não pensam perfeitamente nela. O amor é algo que está relatado em suas vidas, o amor é algo que é latente em suas vidas. E se preciso for, quem nunca viu um ato de uma reportagem de uma mãe de uma casa estava semeando Caim, e ela, com o seu corpo, protegeu o filho que estava embaixo e recebeu os restos sobre ela, e a criança sobreviveu. E ela, uma mãe com muita facilidade, ela se coloca em frente a uma situação de conflito, dificuldade para ela livrar o seu filho. Essa mãe chora também quando vê um filho perdido no caminho e desespera. Como recentemente vimos uma publicação, um filho sendo preso aos 18 anos, e a mãe dizendo que não foi isso que ela tinha preparado para ele, e ela pedia perdão à sociedade pelo que o filho tinha feito, como se ela fosse a culpada. Esse aí é o grande sentimento. O amor é tão grande que, se não der certo, ela acha que a culpa foi dela, mesmo sem ela ter qualquer responsabilidade para com o que aconteceu com aquele filho. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele escreve no capítulo 1: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, lógico, em tua mãe, Eunice, eu estou certo que também em ti. Paulo conseguiu ver que o amor, a fé, o cuidado, o zelo, ele vai passando de geração para geração. Para essa mulher que a gente leu em Provérbios, que o filho percebe, ela é aquela e precisa ser aquela que a fé dela vai sendo passada de geração em geração. Não deixar o filho não entender a importância da fé em Cristo Jesus. Não deixar que o filho observe
os mandamentos e as instruções do Senhor. Esse papel da mãe, porque isso é visto pelos outros. O filho da irmã, ele é um homem de Deus, ele caminha com o Senhor. Aí depois ele passa aquilo para os seus filhos, porque assim ele aprendeu na sua casa. E o apóstolo diz assim, que essa mulher, que o filho olha e vê como uma mulher verdadeiramente virtuosa, é uma mulher que ela é temente ao Senhor. É uma mulher que ela busca conhecer o Senhor pela leitura da sua palavra. É uma mulher que ora e apresenta as suas causas diante do Senhor. A mulher virtuosa, que é vista em Provérbios 31. É uma mulher que verdadeiramente ela é temente a Deus. Independente da distância que ela tenha que seguir. Esses dias fui passando em casa, uma caminhada básica que a gente estava fazendo. Uma mãe tinha um colégio muito perto de casa. E ela todo dia deslocava-se para levar seu filho no colégio um pouco mais distante. Aí a pergunta foi, você tem colégio tão perto? Eu falei, não, mas a qualidade daquele colégio lá é muito melhor. Por essa razão eu levo meu filho para aquele lugar. As mães são assim, não importa a distância. Se ela imaginar que ela está oferecendo o melhor, ela vai sacrificar o seu tempo, o seu físico, e ela vai para oferecer o melhor. Não o mais caro. Porque por vezes para nós filhos o melhor é mais caro. Hoje quem sabe o melhor, apesar de não ser a minha, o melhor seria o iPhone 16, 17, está chegando aí. Eu receber. Mas aí a mãe não pode dar. Mas ela sabe que hoje, praticamente a criança nasce mexendo no celular. Uma sobrinha neta de 1 ano e 6 meses, ela conseguiu já desbloquear o celular. Minha irmã desbloqueou o celular, ela conseguiu entrar na conta do Pix. Mexeu lá, não sei se e ela fechou a conta e entrou de novo. 1 ano e meio. Então as crianças basicamente saem do ventre comprando o celular. É muito difícil uma mãe não dar um celular para o filho, ainda pequeno, ainda jovem, nem aquela reunião ela acaba dando. Mas ela não deu o Samsung lá 16, 17, o iPhone. Ela vai lá e dá um Xing-Ling de melhor qualidade que ela pôde, mas eu vou afirmar, dificilmente ela vai dar o mais barato que tinha no mercado. Ela vai dar o mais caro dentro da sua condição, ou até um pouquinho fora da sua condição, porque ela quer dar, na sua visão, o que é melhor para o seu filho. Às vezes a gente pega e olha o colega do lado, está ali, e não se compara ao nosso. E aí nos falta a sensibilidade de entender que nós recebemos o melhor que a nossa mãe podia dar para nós. Às vezes a mãe não é material, ela não tem uma boa instrução, ela não estudou muito, não tem um conhecimento cultural elevado. Mas as pancadas que ela tomou na vida para chegar até ali, ela tem pós-doutorado em vida. E aí ela vai falar com uma voz meio arrastada, com um monte de erros na sua fala. E o filho que vem caminhando e já fala de repente inglês, ou francês, ou italiano, e quem sabe alguma coisa mais. Para nós aqui, né, seria o grego, o hebraico. Ele quando ouve sua mãe falando tudo errado, mesmo não é tão pesado. Às vezes a gente ouve ele doutores falarem mesmo. Mas ela vai ali. Mas se ele perceber quanta instrução tem naquela fala arrastada, o seu pouco conhecimento, se eu fosse relatar de vivência pessoal, eu ia dizer muita coisa para vocês a nível de experiência de mãe nessa condição. Mas não cabe, o momento não é para isso. O momento é para dizer para nós, filhos, e obrigado, Coutinho, por você fazer menção da sua mãe, que já não está circulando nesse mundo pecaminoso, que ele deu liberdade de citar a mim. Para nós, filhos, nós precisamos valorizar as nossas mães. Não postar como postar ali e põe mensagens de impacto, mensagens que emocionam até quando a gente lê na mídia, mas valorizar, dedicar um tempo a ela. A Bíblia para nós que casamos, ela diz que o homem ele deixaria pai e mãe para unir-se à sua mulher. E ele passaria a ser uma só carne. Aí beleza, se juntou homem e mulher. Aí agora eu não gosto da mãe da Luciana. Deu ruim. Deu muito ruim. Por quê? A metade do que eu sou, e aí não dá para saber qual é a metade que eu sou, mas que juntou, ama a mãe da Luciana, a própria Luciana. Aí a Luciana não ama a minha mãe. Deu ruim de novo. Porque a outra metade que já não se sabe, que misturou tudo, ama a minha mãe. Solução é conversar muito, orar ao Senhor e amar até se for.
inimigo entre aspas. Porque não tem como eu separar a filha, o filho da mãe. Não tem como essa separação acontecer. Então, se eu não aprender a amar a mãe da minha esposa, amar dentro de verdade, se eu não aprender, ou melhor, se a minha esposa não aprender a amar a minha mãe, vai complicar muito o nosso convívio até na eternidade. Porque tem gente que morre até junto, né, quando eu venho na eternidade junto. Eu vi essa semana aí que um casal, 74 anos de casado, e morreu junto no São Paulo. Mesmo dia. Aí vai complicar até na eternidade. Então, para nós precisamos desaprender a amar os pais, que nessa manhã, de uma forma especial, a mãe do nosso cônjuge. Por mais que ela não nos ame, nós temos que aprender que a Bíblia nos orienta que nós devemos amar até nossos inimigos. E a mãe do nosso cônjuge não pode ser inimigo. Eu dedicava um amor tão grande para minha sogra, e mais presente a gente estava. Eu acho que eu estava mais perto dela do que da minha mãe. Porque a minha mãe estava no Rio, era aqui. Era muita coisa, muita coisa. Hoje eu consigo ter um amor equilibrado. Mas era uma quantidade muito grande de amor que eu tinha pela minha sogra. Se é possível quantificar o amor, era muita quantidade. Eu não sei. Talvez eu botasse a capela, encheria essa capela de amor pela minha sogra. Hoje eu consigo pontuar e ter um amor equilibrado. Ela pode estar longe, tal, que não me faz aquele desespero de não conviver com ela. Mas era complicado para mim naquela época. A minha esposa, pela minha mãe, ela tinha liberdade de dizer para minha mãe o seguinte: eu sei que eu sou a mãe que a senhora mais gosta. Diz aí, que sou eu. Aí ela olhava para as outras que estavam perto, ela não fazia nada. Aí daqui a pouco ela falava que eu tinha, mexia o olho na cabeça, alguma coisa. As duas eram muito parceiras. E nem sempre presentes, a gente às vezes morando longe. Mas quando estavam perto, morando de volta 4 anos do Rio, elas estavam sempre juntas. E quando minha mãe ia lá para casa, não precisava nem comentar. Nós perdíamos a cama nossa. Então ela preparava a cama para minha mãe e para o meu pai dormir, a gente ia dormir no canto, até o jeito. Ei, deixa eu falar só para vocês, tem um detalhe que eu li aqui sobre a avó, quem prestou atenção, sobre a mãe. Eu estou chegando no Rio de Janeiro, fui na casa da minha filha. A casa dela tem 2 quartos e uma cama de casal, que é a dela do marido. Simplesmente ela tirou o marido da cama, saiu da cama, fizeram a dormida deles no chão do quarto, para que a gente fosse dormir na cama. Eu falei, não faz isso, não tem necessidade de quarto no chão. Vocês vão dormir aqui aí. De onde veio? Ela via em casa meus pais chegarem e sair da cama e dar a cama para os meus pais. Mas não era eu que dava. Ela que dava. Sabe quando isso é possível? A gente não. Senão a gente monta uma cama de espinhos, de pregos e bota os velhos para dormir. Por que não ama? Se você ama, você cuida. E é ensinamento, eu preciso ensinar para os meus filhos. Aí agora ficam aqui para os nossos pequeninos. Amar seus pais. Amar seus avós. Respeitar seus pais. Respeitar seus avós. Fechando essa caixinha. Se a gente abrir, respeitar e amar o próximo. Porque amanhã são eles que vão estar fazendo. E a gente vai estar olhando só daqui para isso. Do jeitinho que eu faço. Meu pai, minha mãe, eles nunca iam comer antes que os filhos terem comido. Eu não consigo chegar para comer, principalmente se olhar e estiver meio cortado o negócio. Eu não consigo ir sem que eles tenham ido. E se eu vou, eu quero sempre comer o menor pedaço do que tiver ali para comer. Não, esse aqui é o seu, aquilo. Fica muito não. Sempre. Eu passei 25 anos dentro de casa, vendo meus pais fazerem isso. Não tem como fazer diferente. Mesmo que eu tente, não dá para fazer. Filhos, observem o que seus pais fazem. Principalmente o que sua mãe faz de bom por você. Seja você homem ou mulher. Observe o zelo da sua mãe para com a casa. Mesmo que não seja ela que faça, que tem alguém contratado para auxiliar para ela não ter tempo. Observe o cuidado e tente cuidar. Valorize os ensinamentos do pai e mãe. E de uma forma muito especial para esta tarde, para esta manhã, quase tarde. Valorize os ensinamentos da sua mãe. Elas podem ser coroa para a tua vida. Se você aprender. A Bíblia diz que eu tenho que ouvir tudo e reter o que é bom. Ouça sua mãe. E guarde aquilo que for de maravilhoso. Quando o apóstolo coloca isso aqui, para mim ficou lição de vida. A sua avó, a sua mãe, eu acredito que também. A certeza do apóstolo, falando para Timóteo, é que ele tinha, por certo, que Timóteo também tinha uma boa fé, uma boa orientação, uma boa comunhão, porque ele teve uma avó que tinha, uma mãe que tinha. Ele não tinha a expectativa de que ele não tivesse. Sejam observadores dessas mães. Aproveitem para que a gente verdadeiramente finalize. Aproveite que o Senhor tem dado a vocês, porque o tempo é hoje. O momento da gente aproveitar os pais, principalmente nessa manhã. Aproveitar e poder dizer que você tem uma mãe virtuosa, você olhar para ela com um olhar de amor, de gratidão.
Alguns mais apressados vieram com menos de 9 meses. A grande maioria veio com mais de 36 semanas. Presta vida, então, dentro dos seus 9 meses, ficar guardadinho ali com a mamãe. Falou isso primeiro, esse tempo que ela dedicou para te proteger, para te guardar, para te trazer. Depois, valorize o tempo que ela ficou de dedicação quase exclusiva para você chegar até aqui. Quase de dedicação exclusiva. E eu digo isso porque eu vi uma mulher que trabalhou desde a sua juventude, e para cuidar dos filhos ela parou de trabalhar para ficar dentro de casa. Deu certo. Às vezes a gente sacrifica uma carreira, fica uma história e não dá certo. Que deu certo. Trouxemos 3 filhos, e até aqui eu posso declarar que o Senhor nos ajudou. Trouxemos e ganhamos uma nora, um genro, uma neta. Até aqui tem dado certo. Glória seja dada ao nome do Senhor, que o Senhor tem nos ajudado. Mulher, mães, o sábio disse que levantam-se seus filhos e lhe chamam de Tosa. Uma mulher muito especial. É o que nós vemos nesta manhã. Nós não poderíamos deixar passar. Passamos o dia das mães, sim, porque criamos uma cultura no ano passado não envolver dia de culto com homenagens específicas. E também não fazer na manhã do domingo para que as mães pudessem ter a sua liberdade com seus familiares. Esse ano não fizemos no sábado, que antecedeu, deixamos para isso. Porque nós queríamos fazer realmente uma coisa consideramos especial para vocês. Simples. Mas na nossa simplicidade, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e deixar aqui a minha gratidão ao nosso irmão Nelson. Aceitou o desafio que nós não programamos como vocês programariam. Eu posso até afirmar que já está programando o Dia dos Pais. Nós programamos muito em cima, trabalhamos, eu digo trabalhamos ontem, porque quem trabalhou foi a equipe do irmão Nelson, nosso irmão Giliar, que está ali na cantina preparando o banquete para as irmãs. E logicamente, nós participaremos desse banquete, mas ele é para vocês. E nós estamos criando o mínimo. Aí fica o meu pedido de perdão, porque está sendo oferecido ao mínimo. Mas eu quero que vocês recebessem com gratidão, porque está sendo feito com amor. Luiz, pede para trazer. Pede para trazer lá para me chama de gás. Está sendo feito com total gratidão a Deus pela vida de vocês. Nós vamos finalizar esse nosso momento de gratidão a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, agradecendo pelo dia, pela família. E já vamos estar orando. O Ministério de Homens vai se posicionar daqui a pouco aqui também, para a gente mais uma vez agradecer pela vida deles e vamos passar para a próxima etapa. Vamos adorar o Senhor, se você puder, só para o Senhor circular.